Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa noite de palestras nesse mês de advocacia aqui promovido pela subseção da OAB de Ponta Grossa. Quero saudar inicialmente o nosso palestrante da noite, o Dr. Paulo Fernando Pinheiro. Doutor, boa noite. Com imensa alegria que recebemos o senhor nessa noite. Agradecemos imensamente o senhor por ter aceito o nosso convite, por ter se disponibilizado a dividir conosco, mesmo nessa nova dinâmica online. Então, agradecemos muito o seu apoio, sua disposição e sua disponibilidade. Quero agradecer também a Paula, a nossa assessora de comunicação da Ordem, daqui da subseção de Ponta Grossa, que também fica por trás das câmeras, mexendo os pauzinhos por trás das câmeras para que tudo saia de forma correta. E também quero agradecer imensamente a doutora Janete Aparecida Diniz, nossa companheira da comissão, membro da comissão da Advocacia Criminal aqui de Ponta Grossa, que intermediou todo esse contato e fez possível a noite de hoje. Então, doutora Janete, eu agradeço a senhora. Então, vamos dar início a essa noite. A dinâmica aqui para todos os presentes, só para explicar, iniciaremos com a fala do doutor Paulo Pinheiro. Depois da fala dele, abriremos ali entre 10 e 15 minutos para perguntas, indagações, debates, questionamentos. E daí então nós vamos regularizando aqui. Quem quiser, daí vai abrindo, ao final vai abrir o vídeo, vai abrir o microfone e vai contribuindo para a nossa palestra, tá bom? Então, professor, agradeço imensamente. O senhor me dá liberdade, eu vou ler o seu currículo aqui, uma parte do seu currículo, né? Dr. Paulo Fernando Pinheiro, que é advogado no escritório Busato e Advogados Associados, é mestre em Ciências Sociais Aplicadas, doutorando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, professor de Direito Processual Penal e Direito Penal, professor parecerista da revista Liberdades, do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, membro da Comissão Especial de Estudos do Tribunal do Júri do canal Ciências Criminais, colunista também do canal Ciências Criminais e membro da Associação Brasileira de Direito Processual. Professor, é uma honra novamente tê-lo aqui conosco. Passo a palavra ao senhor, a palavra é toda sua. Muito obrigado e pode iniciar, professor. Bom, então, doutor Pedro, eu que gostaria de agradecer o convite formulado pelo doutor, formulado pela doutora Janete também, né? Uma pessoa que eu tenho muita estima porque foi minha aluna e, além de aluna, hoje é uma grande amiga e também está militando na área do direito criminal, que para mim é uma grande satisfação. Eu agradeço o convite da Comissão de Advocacia Criminal da OAB, da nossa subseção aqui de Ponta Grossa, na sua pessoa, na pessoa da doutora Janete, e também a Paula, que está dando aí um apoio para nós. E agradeço também a presença de todos os colegas, alunos, ex-alunos que estão acompanhando aí a nossa fala nessa noite fria, né, desse final de semana aí, que acho que é a sexta-feira mais fria do ano. Vamos ver se a gente deixa ela um pouco mais quente com as discussões aqui dentro do tema que eu propus, que foi a ideia de uma crítica do GCRIM a partir do Estado Democrático de Direito. Então, agradeço imensamente o convite da noite de hoje. Acho que então podemos iniciar, né, doutor Pedro? A palavra é toda sua, professor. Então tá ok. Então eu vou falar um pouquinho sobre o juizado, algumas inquietações que eu tenho enquanto professor, enquanto advogado criminalista e enquanto um pesquisador da área do direito processual,
né? Primeiro, a gente tem que entender o contexto de criação dos juizados, porque hoje é muito fácil você sair da faculdade, vai advogar, começa a atender alguns clientes e pegar alguns casos que são de competência do GCRIM, e porque parece que a gente está numa educação muito bancária hoje. Ou seja, a gente se apega só ao procedimento que está previsto na lei ou que estão nos enunciados, sem realmente fazer uma análise do que está por trás. Então, os juizados especiais criminais, eles surgiram em 1995, né, por meio da Lei 9.099, de 95, e a partir de uma norma programática que estava contida lá na Constituição da República, lá no artigo 98 da Constituição da República. Né? Uma norma programática que, em 88, a Constituição previu, aliás, a implementação dos juizados, o que aconteceu só com a Lei 9.099 em 95. Né? Embora a Lei dos Juizados tenha aí seu projeto de lei desde 1989, mas eu vou tocar nesse assunto. Né? Então, em relação aos procedimentos, a lei acabou inovando, né? Os procedimentos de apuração de infrações penais que a Constituição da República previu nesse artigo 98, né? Para dar o quê? Uma maior celeridade, informalidade em relação à própria prestação jurisdicional. Né? No primeiro ponto está corretíssimo, porque nós somos credores de jurisdição. Né? Nessa relação que nós temos com o Estado, essa relação jurídica que nós temos com o Estado, toda relação jurídica impõe alguns direitos, obrigações, ônus, faculdades, sujeições. Né? E um dos direitos que nós temos é o direito à prestação jurisdicional. Então, a Lei dos Juizados Especiais revogou a Lei 4.611 de 1965, que tratava do rito sumário nos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa, e também revogou a Lei 7.244, de 84, que tratava dos juizados especiais de pequenas causas. Até hoje é muito comum nós escutarmos as pessoas falando meu processo vai para o juizado das pequenas causas, né, e tudo mais. Então, esses juizados pequenas causas tiveram sua gênese lá em 84. Nós tivemos uma reforma muito grande na parte criminal, com uma reforma da parte geral do Código Penal, a Lei de Execuções Penais, que surgiu nesse ano também, e a Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas. No processo penal brasileiro, a Lei dos Juizados instituiu o que nós chamamos de rito sumaríssimo, que é o procedimento adotado para as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo, que são as contravenções penais e os crimes com pena máxima combinada em abstrato não superior a 2 anos. O texto original, na verdade, ele tratava das contravenções penais e dos crimes com penas não superior a 1 ano. E, posteriormente, com a Lei dos Juizados Criminais, Lei 10.259, acabou-se adotando como tempo do crime, aliás, como pena máxima em abstrato para caracterizar a infração penal de menor potencial ofensivo, a pena não superior a 2 anos. Mas isso todo mundo já sabe. A gente aprende lá na faculdade, com o professor de processo penal, você pega a Lei 9.099, você vai ter essa informação na Lei dos Juizados, tem na Lei dos Juizados federais também. Né? Mas para os acadêmicos, né, que estão aprendendo o processo penal 2, principalmente comigo, e também estão me assistindo nesse momento aqui, nessa live, né, e para todo mundo que está acompanhando, inclusive quem já está militando na área da advocacia, quem está dando aula e tal, tem algumas informações que a gente precisa saber. Né?
Porque o que ninguém sabe, né, que eu vou contar agora para vocês, é que a lei dos juizados especiais, no que concerne ao processo penal, né, ou seja, aos juizados especiais criminais, ela se tornou um câncer que vem destruindo todo o sistema processual penal. E isso a gente não vê. É só quando você para estudar toda a estrutura do processo penal brasileiro que você vai ter aí uma ideia do estrago que a lei dos juizados, o rito sumaríssimo, vem fazendo ao longo dos anos, né? Essa constatação, então, vem a partir de uma análise dogmática e de política criminal dentro da criminologia, dentro do direito penal e dentro do próprio processo penal. Quando nós falamos de direito processual penal, nós temos que lembrar que o processo penal vem abandonando aquela velha ideia de que só serve como instrumento de aplicação do direito penal, né? Aquela ideia instrumentalista. Na verdade, na faculdade, a gente tem uma escola muito grande apegada ao instrumentalismo do processo penal, né? Autores aí, por exemplo, como o Lute, o Mirabete, o Fernando Capesi, por aí vai. E às vezes a gente não tem contato com uma outra doutrina um pouco mais crítica, que é a que eu sigo, né, tanto no doutoramento quanto na minha vida como professor e advogado, né? Então, o processo penal é, sim, um instrumento de aplicação do direito penal, que é o caminho idôneo para a aplicação de uma pena, mas não é somente isso, né? Já dizia lá o famoso jurista e advogado italiano, Francesco Carnelucci, que o processo penal era como a Cinderela. Ele escreveu isso lá em 1946, num livro chamado Questões sobre o Processo Penal, em que ele afirmava que a ciência do processo penal era como uma Cinderela, porque ela dormia no quarto da sua irmã mais velha, a ciência do direito penal, e vestia as roupas da sua irmã mais bela, que era a ciência do processo civil, né? E aos poucos a gente tenta desmistificar essa fábula do Carnelucci, tentando fazer com que o processo penal, inclusive no rito sumaríssimo adotado pela lei dos juizados, ou implementado pela lei dos juizados especiais, o processo penal passe, então, a ter seu próprio quarto e a vestir suas próprias roupas, ou seja, nós vamos deixar, o processo penal vai deixar de ser apenas um instrumento do direito penal, né, como se fosse um apêndice do direito penal, e também vai deixar de usar, deve deixar de usar as categorias que são próprias do processo civil, né? Como, por exemplo, nulidades relativas, né? A Pad Nullitas Sans Grief, que a gente aprende lá na faculdade, tudo isso são questões do processo civil que a gente faz uma gambiarra e usa no processo penal. Mas, enfim, né? Eu costumo dizer que o objeto por excelência do processo penal é a liberdade, principalmente no seu viés liberdade de locomoção, né? Porque nós temos vários vieses, digamos assim, da nossa liberdade, né? Como todos sabem, a liberdade é um direito natural, né, que, positivado na Constituição, ganhou a roupagem de um direito fundamental. E assim o sendo, é uma cláusula pétrea, óbvio, né? Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República. Então, esses direitos fundamentais, eles não podem ser tolhidos sequer por emenda constitucional. O problema é que numa sociedade que precisa conviver harmonicamente, é óbvio que eu preciso, às vezes, colocar em xeque uma parcela desse direito de liberdade, uma nuance desse direito de liberdade, a fim de contribuir para a harmonia, para a paz social, né? E isso que vai justificar, por exemplo, a imposição de uma pena e o tolimento parcial da liberdade, que é o direito de locomoção, o direito de dirigir, né? Então, nós flexibilizamos esse direito, permitindo que, no aspecto liberdade de locomoção, se comprovada a autoria e materialidade de uma infração penal, o Estado possa restringir esse direito de liberdade do cidadão. Inclusive, tem um professor de direito penal, que foi professor aqui em Ponta Grossa durante alguns anos, foi promotor aqui em Ponta Grossa também, o professor Paulo César Busato, que tem um dos melhores livros de direito penal atualmente, e ele fala, quando ele vai tratar de teoria da pena, por exemplo, ele fala que filosoficamente a gente não tem como fundamentar a imposição da pena, porque
se nós outorgamos poder ao Estado, inclusive o poder de punir o ius puniendi, mas nós não temos o poder de punir ninguém. Então, como que nós outorgamos o poder, um poder que nós não temos? Né? Filosoficamente não tem fundamento para a pena, mas a gente precisa de uma pena, a gente precisa de um processo para impor essa pena, inclusive, que faz parte das regras do Estado Democrático de Direito. Né? Mas isso somente é possível a partir da observância das regras do jogo. Né? Como bem explana, por exemplo, o professor Auri Lopes Júnior, que é meu professor lá no doutorado, e nas aulas dele a gente sempre caminhava por essa discussão. É preciso respeitar as regras do jogo. O que são as regras do jogo no processo penal? É o devido processo legal. Também direito fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República, é o devido processo legal. O direito fundamental, cláusula pétrea também. Logo, a lei dos juizados como lei infraconstitucional, que não se pode furtar o devido processo legal e também os demais direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República e também nas normas supralegais, como é a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, e outros tratados internacionais sobre direitos humanos que nós adotamos, e que nós, aliás, ratificamos aqui no nosso ordenamento jurídico e que tem natureza de norma supralegal. Então, a lei dos juizados é norma infraconstitucional, não pode se sobrepor à Constituição nem às normas supralegais. Isso daí a gente aprende lá no início da faculdade, e parece que depois esquece quando você se forma, vira advogado, juiz, promotor, delegado e tal. Mas, enfim, a lei surgiu da atuação legislativa, mas uma atuação feita nas coxas, feita às pressas. Desculpem alguma expressão eventualmente assim, mais chula, mas eu não vejo como utilizar um sinônimo nesse caso. Por que eu digo isso? Porque a elaboração da lei dos juizados, ela atropelou toda a discussão democrática. Quando você está no Estado democrático, você tem instituições democráticas, inclusive com competência para legislar, depois para fazer a aplicação da lei, mas você espera um debate sério sobre as normas que vão orientar e que vão punir, que vão, de alguma forma, regular a vida de todos os brasileiros, todas as pessoas no Brasil, não só brasileiros, estrangeiros também que estão aqui. Então, a ideia era que o procedimento só se aplicasse aos chamados delitos de menor potencial ofensivo, para combater a prescrição. A ideia, nos primeiros momentos, era essa ideia, porque você tinha muitos casos em que a prestação jurisdicional demorava tanto que o crime, o delito ou a contravenção penal acabava prescrevendo. Então, no primeiro momento, a ideia era essa, combater a prescrição, que era e ainda é muito comum nos delitos e nas contravenções penais. Mas também surgiu de uma ideia de empoderar a vítima no processo penal. O processo penal não dá bola para a vítima, se ocupa só com o acusado, quem vai se ocupar da vítima é a criminologia e a vitimologia, e a lei dos juizados veio para dar um certo empoderamento à vítima, que é tão ignorada no processo penal, em razão do Estado, inclusive, ser o dominus litis, como a gente chama, quer dizer, o Estado é o dono da ação penal e também do direito de punir. Então, além disso, também a lei veio para estimular a solução consensual de processos penais, que é algo que a gente não tinha até então, uma ideia assim de justiça consensual, de justiça negociada. Hoje a gente está vendo isso melhor com a ideia do pacote de crime e tudo mais, e também permitir que a justiça criminal se dedicasse com maior afinco aos crimes graves, quer dizer, a vara criminal, a vara comum, precisava ficar ali se preocupando com esses crimes de menor, infrações penais de menor potencial ofensivo. Mas se esse era o espírito do legislador, não deu muito certo. Quando a gente vai estudar, fazer uma análise mesmo, e a partir da Constituição, das regras do jogo do Estado Democrático de Direito, não deu certo. Primeiramente, como eu falei há pouco, o processo penal é uma ciência. Quando eu falei ali do Carnelucci.
a gente muito boa estudando o processo penal de forma sistemática há décadas, talvez há séculos, né? Vez por outra a gente cita nas aulas até um processualista aí que desenvolveu alguma teoria lá no século XIX, por aí vai, né? O professor Afrânio Silva Jardim, por exemplo, que é procurador de justiça aposentado do Rio de Janeiro, professor de processo penal, em conjunto com o seu coautor, que é juiz no Pernambuco, Pierre Sotomayor, que esses dias aí teve envolvido numa polêmica, porque mandou devolver entorpecente ao seu dono, né, quando relaxou uma prisão em flagrante, né, que era ilegal e tal. Então, no livro deles, que é Direito Processual Penal, Estudos e Pareceres, o nome da obra deles, né? No livro eles afirmam, por exemplo, que a Lei 9.099 ela tem uma engenharia, né? Engenharia importante, porque ao invés de optar pela descriminalização, atendendo ao chamado princípio da intervenção mínima do direito penal, né, ou direito penal mínimo, ela optou pela descriminalização de forma indireta através do processo. Mas eu vejo com um pouco mais de malícia essa afirmação do professor Afrânio e do Pierre Sotomayor. Isso porque na época em que foi promulgada a lei dos juizados, o direito penal já não se preocupava tanto com os chamados crimes bagatelares, né? Esses crimes aí em que você não consegue vislumbrar uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo direito penal, né? Então, a lei não se atentava a esses crimes bagatelares que de fato, por meio do princípio da lesividade, retirava até a tipicidade material desses delitos. E as contravenções penais também, né? Na verdade, vou abrir um parênteses aqui para falar para vocês que eu entendo que toda a lei das contravenções penais é inconstitucional. Quando você vai analisar, fazer uma análise da mens legis, da mens legislatórios, por exemplo, hoje ela não se coaduna mais com o Estado Democrático de Direito. Mas isso é tema para uma outra fala, para uma outra palestra, quem sabe um outro dia, né? Mas a promulgação da lei dos juizados fez retornar a preocupação com a punição desses crimes chamados crimes bagatelares. Ora, se a ideia é descriminalizar, o correto seria, através da norma, através da lei, tornar o fato atípico, né? Através de uma lei mais benéfica, uma lei, na verdade, que viesse revogar os tipos penais e as suas respectivas, das suas respectivas legislações. Por exemplo, como a gente fez em 2005, né, quando foi revogado o crime de adultério do Código Penal, né? Quer dizer, se não tem lesividade, não tem por que estar na norma penal. A gente aprende isso lá no início do estudo do direito penal, quando estamos analisando a teoria da norma, tá? Mas, enfim, vamos para frente, né? Esse não foi o caminho escolhido pelo legislador, né? E eu suspeito, na verdade, que a ideia sempre foi dar uma resposta à população com uma política de intolerância zero, mesmo nos crimes bagatelares. Porque se ele quisesse, ele tinha revogado algumas contravenções penais, ou toda a lei das contravenções penais, tinha tratado, quem sabe, com direito administrativo sancionador, esses crimes que nós chamamos aí de crimes de menor potencial ofensivo, né? As contravenções penais e os crimes com pena máxima em abstrato não superior a 2 anos. Hoje em dia ainda é comum nós, advogados criminalistas, né, atuarmos na defesa de alguém que estava, por exemplo, com som alto, aí o vizinho chamou a PM, fez o termo circunstanciado, apreendeu o som, encaminhou a pessoa para o GCRIM, né? É normal, você tem isso em todas as cidades, né? Aí, se não for possível a conciliação, né, a composição civil dos danos e a transação penal, ou se a suspensão condicional do processo também não for viável, lá nas alegações finais, nós, advogados, nós, defensores, afirmamos que a contravenção não ofendeu o bem jurídico protegido, porque só havia a ligação do vizinho que estava incomodado, aquele vizinho chato, aquela vizinha chata, aquela que não curte funk às 5 horas da manhã de terça-feira, por exemplo, né? Como é que pode se incomodar com funk às 5 horas da manhã de terça-feira em um volume extremamente alto? Mas se incomodam, chamam a PM vai lá, faz o TC e encaminha para o GP. Mas daí o juiz absolve o autor do fato, né? Tem acontecido muito isso. Em alguns casos que eu atuo, a gente já conseguiu a absolvição exatamente por esse motivo, porque
o som alto não gerou incômodo generalizado, só incomodou o vizinho que estava do lado. Esse é um exemplo que eu dou, por exemplo, né, de questões que não precisavam estar discutindo numa norma penal ou processual penal. Né? Por quê? Porque geralmente não violou um bem jurídico penalmente tutelado. Mas teve todo um processo para lá no final você discutir ou chegar à conclusão de que não houve lesividade. Né? É o caminho, são as regras do jogo, tem que ter mesmo. Mas vamos lá. Quer dizer, questões que poderiam ser tratadas entre os vizinhos vão ao judiciário, mesmo que num procedimento mais célere, informal, mas vão ao judiciário. E esse é um efeito da intolerância das infrações bagatelares, que são frutos, obviamente, da promulgação da Lei 9.099, lá em 95. Né? Talvez se houvesse uma discussão democrática com a sociedade civil, com a comunidade científica, com os juristas, nós tivéssemos outros rumos dentro da proteção dos bens jurídicos pelo direito penal e pelo processo penal, como caminho inerente à pena, né? E do próprio direito de punir do Estado, né? Que ia se ocupar somente com os crimes que demonstrassem algum grau de lesividade. E os alunos que estão me assistindo hoje vão constatar isso na prática. Eles vão atuar no DICRIM, espero, né, que trilhem pelo caminho da advocacia criminal, que é maravilhoso, mas enfim, e vão se deparar com essas questões, que às vezes, inclusive, a transação penal, uma das questões que eu sempre falo, como em sala de aula, a transação penal, mas não há indícios mínimos de autoria e materialidade, no termo circunstanciado, que justificassem sequer o início do processo. Mas vamos lá, é isso que nós temos, e vamos falar um pouco mais sobre a lei e sobre o GCRIM também. Né? Por quê? Porque logo no artigo 2º da lei dos juizados especiais, lá estão elencados alguns critérios orientadores do procedimento sumaríssimo, né? Desse novo modelo procedimental instituído no nosso ordenamento jurídico em 95. Esses critérios estão lá no artigo 2º, né? Critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Né? Esses critérios orientam o procedimento sumaríssimo na parte civil, mas também no processo penal, né? No procedimento sumaríssimo do processo penal. São regras procedimentais, na verdade, não são nem processuais, são procedimentais, porque são regras apenas do procedimento ou do rito sumaríssimo. Né? Tanto que são repetidas de novo, esses mesmos critérios, lá no artigo 62 da Lei dos Juizados Criminais, que daí vai estar na parte da lei, no livro da lei que trata dos juizados criminais. Né? Então, no artigo 2º está lá esses critérios, repetidos no 62 de novo. Ocorre que, embora alguns defendam serem princípios, se nós analisarmos a natureza jurídica dentro da teoria da norma, né, essas categorias que eu mencionei para vocês agora, né, a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, se nós analisarmos a partir ou dentro da teoria das normas, essas categorias nunca foram e nunca serão princípios. Primeiro ponto. Né? E essa afirmação que eu estou fazendo aqui, ela tem embasamento no escolho de importantes doutrinadores, da hermenêutica e do direito constitucional. Né? Eu vou citar como exemplo aqui o professor Lênin Streck. Né? Você não consegue, a partir de uma análise científica, dogmática e correta da teoria da norma, entender que esses critérios do artigo 2º e do artigo 62 da lei são princípios. Não são. Né? Os princípios são a base, são o fundamento do ordenamento jurídico. Alguns vão falar assim, não, mas são princípios infraconstitucionais. Não, não são princípios, são critérios. Né? Então, os princípios são a base e o fundamento do nosso ordenamento jurídico. E isso a gente retira, aí, por exemplo, um conceito que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello traz sobre princípios no livro de direito administrativo dele. Princípio pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, barará, barará, barará. Quer dizer, o princípio é a base do sistema normativo.
né? Os critérios apenas orientam, mas não podem se sobrepor aos princípios. Logo, a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade não podem afrontar os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, né? E nem nas normas supralegais, é claro, porque estes sim são princípios, né? E dentre eles eu destaco aqui, acho que o mais importante para nós, não sei se eu consigo colocar um princípio acima do outro, né? Às vezes a colisão de princípios, inclusive nos casos reais, quando a gente vai fazer alegações finais, você vê princípios se chocando, e daí como é que faz, né? Mas, enfim, eu destaco aqui as regras do jogo, o princípio do devido processo legal. Então, o primeiro erro do intérprete da lei, né? Quem é o intérprete? Quem são os intérpretes? Nós, advogados, né? Os promotores, os delegados, né? Os juízes, principalmente os juízes, eu diria, né? O primeiro erro do intérprete da lei, ao se deparar com os casos penais submetidos ao rito sumaríssimo do processo penal, é achar que esses critérios são princípios, né? Não são critérios, né? Mas vamos lá, que tem mais coisa errada vindo por aí. A lei trouxe 4 importantes institutos despenalizadores, né? Segundo a doutrina do processo penal, que é a composição dos danos civis, né, a transação penal. Esses dois, na verdade, eles fazem parte da conciliação, são espécies do gênero conciliação, né, e são feitos numa audiência preliminar, numa audiência de conciliação. Estão previstos, respectivamente, ali no artigo 74 e 76 da Lei dos Juizados, né. Trouxe ainda a necessidade de representação nos casos de lesão corporal leve ou de lesão corporal culposa, né, seja ela leve, grave ou gravíssimo, que está lá no artigo 88. E também trouxe a suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89 da lei. São os 4 importantes institutos despenalizadores que a lei traz para nós, né? Vou destacar alguns pontos críticos aqui dentre esses 4. Em relação à composição dos danos civis e à transação penal, isso deixa claro para nós a implementação da justiça negociada no processo penal, né? Que por si só já daria uma tese de doutoramento, já daria aí um livro com vários volumes. Acho que tem muita gente estudando hoje essa questão da justiça negociada aí, inclusive em relação ao acordo de não persecução penal e tudo mais, que eu acho que já foi tema aqui da palestra de ontem, se não me engano. Mas, enfim, né? Isso porque essa ideia de justiça consensual ou negociada, ela acaba com a antiga ideia do embate entre a acusação e a defesa no processo penal. E afasta os princípios da indisponibilidade e obrigatoriedade da ação penal, né? Afasta também o princípio da inderrogabilidade da pena e do processo, né? E dá lugar à oportunidade, à disponibilidade, discricionariedade regrada, como alguns autores trazem para nós, e a busca pela solução consensual de conflitos em âmbito criminal, né? Sem dúvidas, um grande avanço, né? Sem dúvidas, um grande avanço nesse novo paradigma que nós tivemos ali em 95. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, já temos a própria ideia nesse plano de justiça negociada e consensual, a ideia aí de você trabalhar com a redução de danos enfrentado pelas partes, né? Então, a gente vai trabalhar aí com o Sejusc, que inicialmente estava desenvolvendo apenas atividades na área do direito de família, agora já tem atuado na parte do direito criminal, né? Alguns policiais militares estão se formando ali no Sejusc como mediadores para atender essas brigas de vizinho, por exemplo, que eu estou falando para vocês, né? O problema é que talvez a estrutura pela qual o nosso processo penal se ergueu, né, talvez ela não esteja pronta para pensarmos na justiça negociada, né? Porque eu acho que nem faz parte muito da nossa cultura trabalhar com a composição dos danos. Eu acho que parece que a gente precisa que o Estado diga quem está certo, quem está errado, mesmo que seja para dizer que nós estamos errados,
né? Parece que ainda precisa de uma evolução cultural para a gente chegar a ter uma efetividade na implementação dessa justiça negociada. Mas a Lei 9.099 deu o primeiro passo. Né? Deu o primeiro passo. Então, eu acredito, sim, que nossa estrutura processual penal não está pronta, né? Mas já que ela está aí, temos que fazer o controle de constitucionalidade dessas duas medidas despenalizadoras, da transação penal, né, da composição civil dos danos, assim como temos que fazer o controle de constitucionalidade também, e também o controle de convencionalidade dos outros institutos despenalizadores. O primeiro ponto é que para chegar até essa audiência preliminar que eu falei para vocês, né, em que ocorrerá primeiro a composição civil dos danos e depois a transação penal, né, a lei fala na elaboração do TC, ou TCO, que é o termo circunstancial, ou termo circunstancial de ocorrência. Né? Ou seja, dispensa-se o inquérito policial. Não há necessidade do inquérito policial, que tem algum prazo, tem o prazo previsto no CPP, mas é muito comum, inclusive, que o inquérito dure meses, investigação, inclusive, pelo grande número de infrações penais que são investigadas aí pela polícia judiciária ou investigativa. Então, você dispensa o inquérito policial para fazer um relato da ocorrência de maneira mais informal e célere, atendendo aos critérios do artigo 62. Né? O termo circunstanciado, então, né, o TC ou TCO, termo circunstanciado de ocorrência, nada mais é do que uma atividade persecutória do Estado, né, que se inicia com a apresentação do suposto autor do fato em juízo, como a lei dos juizados vai falar. O problema, né, eu vou fazendo essa análise, esse controle da legalidade, da constitucionalidade, o problema é que o TC ele é de competência da autoridade policial, a própria lei dos juizados fala, né? Lá no artigo 69. Quer dizer, quem vai fazer o TC, o termo circunstanciado? A autoridade policial. Né? Aí você, operador do direito, que passou 5 anos no curso de direito, né? No meu caso, eu estou há alguns anos a mais estudando, dando aula, estudando todos os dias, ou você que é acadêmico, que está me assistindo aí, já teve ou está tendo processo penal na faculdade, você escuta seu professor falar que a autoridade policial é apenas o delegado da Polícia Civil ou da Polícia Federal, que são as polícias judiciárias. Eu prefiro o termo polícias investigativas. Né? Mas parte da doutrina, da jurisprudência e um tal de fonage, que eu já vou explicar o que é, entendem que a PM pode fazer o tal do termo circunstanciado. O FONAGE, inclusive, editou um enunciado criminal, no enunciado número 34, afirmando que, atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou Militar. Esse é um erro crasso, que ninguém dá bola hoje, quando vai atuar no juizado, seja advogado, seja juiz, seja promotor. Né? Que ofende a Constituição da República em nome dos critérios que eu mencionei há pouco. Quer dizer, claramente está se colocando os critérios acima do devido processo legal, acima da Constituição, né, o que é um erro. A gente não pode admitir isso nem no rito sumaríssimo. Por quê? Porque a PM ela desempenha o papel de polícia ostensiva e garantia da ordem pública, né? Onde que a gente encontra isso? Na Constituição da República, artigo 144, parágrafo 5º. Enquanto a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas desempenham o papel de polícias judiciárias ou investigativas, como eu falei. Está no parágrafo anterior, lá no parágrafo 4º do artigo 144 da Constituição da República. A autoridade policial faz a parte da polícia judiciária e não da polícia ostensiva, salvo nos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar, que daí sim serão investigados também pela autoridade militar, no caso. Né? Mas, enfim. Então, nem todo membro da Polícia Judiciária pode elaborar o TC, inclusive. É somente o delegado de polícia de carreira, ou seja, aquele que passou no concurso público, e esse que é considerado autoridade policial. Quer dizer, a gente aprende isso na faculdade. Você sai da faculdade, vai se deparar com um enunciado de um tal de FONAGE dizendo que não, que a polícia militar também pode ser considerada
autoridade policial, ou alguns doutrinadores entendem assim, Fernando Capês, Nutti, por exemplo, né, também entendem pela legalidade disso. Mas, enfim, né, acho que a gente tem que ter uma noção crítica disso. Né? Então, dessa forma, como eu falei, nem todo membro das polícias são também considerados delegados de polícia. Né? O escrivão não é, o inspetor não é, o agente não é, o investigador não é, somente delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal. Dessa forma, eu defendo, né, que o termo circunstanciado, elaborado pela Polícia Militar, é ilegal, por contrariar o disposto na Constituição da República. Né? Isso porque a capitulação da infração ao tipo legal, quer dizer, a verificação da contravenção penal, qual contravenção penal ou qual crime de menor potencial ofensivo foi em tese praticado, né, essa capitulação, ela faz parte dos procedimentos investigativos. Logo, é ato inerente à atividade da polícia investigativa, e não da polícia que tem como função, dentro da segurança pública, a prevenção dos delitos, como é a polícia militar, por exemplo. Depois a gente vai ter lá, parágrafo 8º também desse artigo, você vai ter as guardas civis, né, a guarda municipal e tudo mais. Isso é segurança pública também, mas não pode fazer a parte de investigação por delitos. Mesmo que seja de uma forma informal e célere, como previsto pelos critérios da lei dos juizados. Em atenção ao devido processo legal, que é princípio e não critério, a Polícia Militar deve conduzir o suposto autor do fato até a autoridade policial, né, para que, então, este apresente ao magistrado. Né? Só para dar um exemplo para vocês, há 17 anos atrás, o Estado do Paraná editou um decreto. O decreto 1557/2003, atribuindo aos subtenentes e sargentos da Polícia Militar as funções de delegado de polícia nos municípios em que não havia este servidor. Né? Esse decreto foi objeto de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI número 3.614, provocada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? E no relatório do julgamento, do acórdão que julgou essa ADI, né, consta no relatório desse processo que o decreto atacado autorizava e disciplinava os sargentos e subtenentes da PM a procederem com atendimento nas delegacias de polícia, nos municípios que não contarem com servidor de carreira para o desempenho das funções de delegado de polícia. E entre as funções, os policiais militares deveriam elaborar os termos circunstanciados, né, que deveriam ser encaminhados juntamente com os documentos informativos até a delegacia de polícia, sede da comarca onde estava, então, lotado aquele policial militar. Né? Na petição, a OAB afirmou que os policiais militares estariam impedidos de elaborar o termo circunstanciado por se tratarem de atos tendentes a definir a prática de crimes, razão pela qual se inserem na competência da polícia judiciária, né, cujas funções não são da polícia militar. Está mais ou menos assim lá no julgamento, no acórdão desse julgamento. Né? Pois bem, no julgamento, o STF entendeu que a Constituição da República, em seus artigos 144, parágrafos 4 e 5, né, 4º e 5º, como eu mencionei agora há pouco, determina que a PM é responsável pelo policiamento ostensivo e preservação da ordem pública, né? E que a elaboração do termo circunstanciado pela PM seria usurpação de função específica da polícia judiciária, incompatível com a polícia ostensiva. Tanto que o decreto do governo do Estado do Paraná foi declarado inconstitucional em 2007 pelo STF. Nesse sentido, né, eu entendo que o termo circunstanciado é um ato em que não há só o relato do caso, mas também a tipificação da conduta e a documentação da prisão em flagrante. Atos que serão exclusivos da polícia judiciária e não da polícia ostensiva. Se é inconstitucional para o decreto do Paraná, daí não é inconstitucional para a lei infraconstitucional 9.099, quer dizer, eu entendo que se serve para o Zé, serve para o José também. Né? Então, ocorre que o quê? Há um entendimento entre os comandos das polícias, por exemplo, em que os policiais militares que vão atender a perturbação do sossego,
ou que pega um maconheirinho fumando um baseado ali no parque ambiental, que eles devem elaborar o termo circunstanciado, em vez de encaminhar para a autoridade policial, como determina a lei dos juizados. O PM recebe essa orientação do seu comando, né? Mas, eventualmente, se ele for descumprir essa ordem em nome da legalidade, falar para o comandante, olha, não posso elaborar o termo circunstanciado, porque é ilegal. Isso aí é função do delegado. Né? Se o PM fizer isso, ele pode, inclusive, responder a um processo penal militar pelo crime de descumprimento de missão. O descumprimento de missão está lá no artigo 196 do Código Penal Militar, com pena de detenção de 6 meses a 2 anos no mínimo. Veja como é difícil, vejam todos vocês como é difícil cumprir a Constituição nos dias de hoje. Talvez desde 88 para cá é muito difícil cumprir a Constituição, não só nos dias de hoje. Né? Aliás, a própria música já dizia, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação e blá, 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 blá. Mas vamos lá, porque tem mais show de horrores decorrentes aí da lei dos juizados. A transação penal, que é um acordo entre quem acusa o autor do fato, quem se oferece, em que se oferece uma pena não privativa de liberdade, seja ela restritiva de direitos ou multa. Até hoje a discussão sobre quem pode fazer a proposta no caso de ação penal privada. Então, você entra lá representando o teu cliente, por exemplo, que foi vítima de um crime de calúnia, ou de difamação, ou de injúria e tudo mais, né? Então, vai seguir o procedimento da lei dos juizados, tem audiência preliminar, e daí o juiz vai pedir para fazer a proposta, né, de transação penal, de supervisor. Quem faz? A vítima ou o Ministério Público? Então, há um entendimento dominante de que o Ministério Público, mesmo na ação penal privada, é quem deve fazer a proposta. E já há casos em que o MP não fez, em atenção a esse direito subjetivo do autor do fato, daí o juiz supervisor do GCRIM acabou fazendo a proposta e depois homologou. Teve um caso famoso que aconteceu nos juizados especiais federais de Santa Catarina, que foi parar no TRF4. O TRF4 entendeu que o juiz não poderia agir de ofício propondo a proposta de transação penal. Aí, quando eu li a acórdão, eu pensei, jura? Sério que o juiz não pode? Claro que não pode. É óbvio que não pode. Gente, não existe substituto processual no processo penal como há no processo civil. A vítima ou seu representante legal, ou seja, o querelante, ele atua com um direito legítimo e próprio de ação. A Constituição da República e as normas processuais infraconstitucionais dão ao querelante esse direito. É óbvio que é o querelante quem deve elaborar a proposta de transação penal, nos casos de ação penal privada, claro. Né? Caso contrário, o Ministério Público estará usurpando o direito de ação da vítima. E isso é completamente ilegal, inconstitucional. Né? Mas o FONAGE editou um enunciado criminal número 112 com a seguinte ementa: na ação penal de iniciativa privada, cabe em transação penal e a suspensão condicional do processo mediante proposta do Ministério Público. Quanto ao juiz, quando o Ministério Público não faz, ou o membro do Ministério Público não quer fazer essa proposta, o juiz também não pode fazer essa proposta de transação penal. Em hipótese alguma, poderá agir de ofício, mesmo que para, em tese, beneficiar o autor do fato. Porque ele vai estar ofendendo a Constituição da República. Se ele oferecer a proposta de transação para o autor do fato, em razão do membro do Ministério Público não ter feito, isso abala a estrutura acusatória do processo, que tem fundamento lá no artigo 129 da Constituição da República. Outro fato que me incomoda muito no juizado criminal é a ausência de controle das condições da ação de procedibilidade, a ausência de controle dos requisitos da peça acusatória. Por exemplo, quando não dá certo a transação penal, aí o Ministério Público ou o querelante vão promover a denúncia ou a queixa-crime, dependendo se a ação penal é privada ou pública. Mas dificilmente, na minha prática como advogado, dificilmente eu vi um controle dos requisitos da peça acusatória. Ela deve seguir os mesmos requisitos do rito comum, ordinário e sumário, aliás, da justiça comum. Então, tem que ter lá os requisitos que estão previstos no artigo 395 do CPP, que é aplicado subsidiariamente na Lei 9.099.
Quer dizer, frustrada a conciliação, a composição dos danos, a composição civil dos danos e a transação penal, o MP deve oferecer denúncia e o querelante queixa-crime, mas não se faz o controle dos requisitos dessa peça. E daí, geralmente, é meio que automático receber a denúncia ou a queixa-crime, principalmente a denúncia. Ora, se a ideia é despenalizar, se essa era a mens legislatoris e a mens legis lá em 95, podemos começar rejeitando a peça acusatória que não é idônea para promover uma ação penal, através da análise dos seus requisitos, né? A rejeição liminar da denúncia ou da queixa. A lei ainda fala que da decisão que homologa a transação penal caberá apelação, está lá no artigo 76, parágrafo 5º. E nisso a gente tem que tomar muito cuidado, novamente, passar um filtro de constitucionalidade e legalidade aí. Quer dizer, homologada a sentença, da sentença que homologa a transação penal, cabe apelação. Mas, dada a natureza jurídica da transação e a decisão que a homologa, trata-se inegavelmente de um acordo em que o proponente, ali, o Ministério Público nas ações penais públicas e o querelante nas ações penais privadas, o proponente faz a proposta de transação e o autor do fato se torna um verdadeiro aceitante, né? Um oblato, como a gente diz no direito civil. A aceitação da proposta é fruto da comunhão de vontades do proponente e do oblato, ou seja, o Ministério Público ou querelante de um lado, do autor do fato do outro lado. No caso, quando a sentença homologa a transação penal nos exatos termos propostos e aceitos, defendemos que não cabe apelação por falta de interesse recursal, ou seja, não tem gravame. Não tem interesse recursal porque não tem gravame. Como vocês sabem, os recursos têm pressupostos objetivos, cabimento e adequação, a tempestividade, o preparo, e tem alguns requisitos subjetivos, a legitimidade, a existência de gravame e o interesse recursal. Não tem esse requisito subjetivo, quando a decisão homologatória homologa nos exatos termos propostos e aceitos, claro, né? Dessa forma, eu entendo que a apelação só é cabível se o juiz inovar na homologação, adicionando ou excluindo um termo, por exemplo, né, alguma condição que foi discutida inter partes ali, transacionada. Né? Se o juiz coloca ou retira alguma coisa do acordo, aí sim a gente tem interesse recursal. Por fim, né, dado o horário aí, 5 para as 8, e até para abrir um espaço para discussões posterior, falei um pouco do FONAGE e vou voltar nesse assunto agora porque me incomoda demais. Né? Eu acho, talvez, o assunto mais importante quando você vai trabalhar com a Lei 9.099 e 95, principalmente na área criminal. Na área civil também, né? E já tem duras críticas quanto a isso, e na área criminal, só que na área criminal eu não vi ainda uma crítica contundente da doutrina, nem da jurisprudência quanto a isso. Mas, enfim, hoje nós temos aí 129 enunciados criminais do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, o FONAGE. E grande parte dos juízes supervisores utilizam os enunciados para orientar as suas decisões. Né? Como tem ali na lei dos juizados, a fundamentação da sentença ela é dispensável, mas geralmente o juiz coloca na motivação, né, coloca um enunciado ou outro. Né? Já temos aí juízes com uma maior atenção a esse critério que apenas falam os enunciados do FONAGE, do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, são uma construção doutrinária. Né? Que bom. E tem que ser mesmo, não pode servir de base para uma decisão mesmo no procedimento sumaríssimo. Né? Então, o FONAGE não é um órgão jurisdicional. Ele é uma reunião esporádica de juízes supervisores dos juizados especiais. Né? E dessa forma, os enunciados, né, que são decisões consensuais colegiadas, digamos assim, porque elas são discutidas nesses fóruns, né? Inclusive para atender aos critérios do artigo 62 do artigo 2º da lei, esses enunciados não são revestidos de caráter democrático, uma vez que faltam critérios democráticos e transparentes na formulação desses enunciados. Assim, não há como reconhecer efeitos vinculantes aos enunciados do FONAGE, sequer para preencher as lacunas da lei. Né? Também, como o enunciado não deixa de ser uma decisão, só que proferida por um grupo sem legitimidade democrática, né, podemos questionar sobre a fundamentação de uma decisão proferida com base em um enunciado que viola o direito fundamental, a fundamentação das decisões judiciais.
Está lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. Isto porque os critérios orientadores da lei, lá do artigo 62, eles não isentam o magistrado de fundamentar a decisão. Dispensa-se, obviamente, toda aquela fundamentação gigante da sentença, como a gente está acostumado no rito comum ordinário e sumário, mas, obviamente, que ela tem que ter um mínimo de fundamentação. É um direito do jurisdicionado saber por que ele está sendo condenado ou absolvido, principalmente condenado. Mas, enfim, então não vai isentar o magistrado de fundamentar as decisões, até mesmo porque o legislador infraconstitucional não pode contrariar o poder constituinte. É nisso que eu bato, nessa tecla que eu bato. Né? Tem um professor, processualista penal também, e magistrado, o professor Alexandre Moraes da Rosa, ele vai falar mais ou menos que uma decisão baseada nos enunciados do FONAGE constitui uma fraude democrática. Por quê? Porque é impossível saber a motivação. Você não sabe. Quando você entra lá no site para verificar os enunciados do FONAGE, não existe a motivação que levou esse grupo, esse colegiado, a entender dessa maneira. Isso é um atentado contra o direito fundamental, expressamente previsto na Constituição da República. Então, os enunciados do FONAGE não são mais do que pretensões judicantes nulas, por ausência de manifestação, né, feitas por um grupo sem legitimidade democrática. Vejo que é totalmente diferente de você fundamentar uma decisão na doutrina ou em precedentes, porque o jurisdicionado tem como saber o fundamento da doutrina e o fundamento do precedente. Mas em relação ao enunciado do FONAGE, não. E aí mora o perigo, porque nós, advogados, né, na verdade, a comunidade jurídica como um todo, né, nós estamos acostumados com decisões e sentenças que utilizam os enunciados do FONAGE. É o que eu chamo de fonagização, né, fonagização do direito processual penal. E isso é um perigo, né, mesmo que seja utilizado com a melhor das intenções. A minha avó, Josefina, falecida no dia de Natal de 2005, ela sempre dizia: de boas intenções o inferno está cheio. Então eu deixo aqui essas poucas críticas e clamo para que vocês não aceitem qualquer espécie de violação dos direitos fundamentais do processo. Isso porque por vocês, advogados, pelos seus clientes, né, pelos futuros promotores e juízes, né, e mesmo que a violação seja por um enunciado ou outro, né, ou outro ato, inclusive, mesmo que tenha a melhor das intenções, né, como dizia o professor Agostinho Ramalho Marques Neto, da Universidade Federal do Maranhão, quem nos defenderá da bondade dos bons? Né? Então, eu agradeço a oportunidade, doutor Pedro. Né? Espero aí ter causado muitas intrigas, né, em relação à nossa passividade com a lei dos juizados. Estou à disposição de vocês. E só mais uma informação. Tem muita coisa para a gente falar, mas o que não foi dito aqui, logo vocês vão poder verificar em uma obra, Comentários à Lei dos Juizados Especiais, que vai ser lançada pela editora Juruá, em que eu sou um dos coautores, né, dessa obra, e em coautoria com o professor René Helma, também aqui de Ponta Grossa, que é professor da UEPG, e também com o professor Guilherme, lá de Curitiba. Então, nós três estamos finalizando essa obra. Em poucas semanas deve ser lançada aí em e-book e, posteriormente, parte física, esses comentários à lei do juizado. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando para vocês, advogados e estudantes, né, e estou à disposição. Maravilha, professor, muito obrigado. Agradeço imensamente a sua fala. E com certeza provocou inquietações ou só inflamou mais elas. Eu sou um crítico do juizado especial criminal. Não tem algumas críticas muito contundentes a respeito dele, principalmente da atuação do Ministério Público nestes juizados especiais criminais. Então eu sou um crítico muito nesse ponto em específico, e fiquei muito feliz quando eu tive conhecimento do tema, a respeito do tema, fiquei muito feliz e intrigado no que viria. Então vamos abrir agora a palavra para o pessoal. Quem quiser pode tomar a palavra. Nós temos aqui 10 minutos para a gente conversar um pouco, questionar. É pouco tempo, mas espero que já tenha, que vale a pena.
Eu vou iniciar só um momentinho, então, professor, só uma questão. Eu vou iniciar, que daí eu já passo a palavra para os outros. É justamente, o senhor falou ali num ponto, um ponto no meio da sua fala, que é uma questão que, inclusive, eu levantei com o nosso palestrante de ontem, o professor Simeonato, que foi sobre o acordo na persecução penal, que os dois capotes, eles trazem a expressão não sendo caso de arquivamento. Então, o artigo 76, agora falando da transação penal, artigo 76, 9.099, diz, não sendo caso de arquivamento. Esse é um dos pontos que eu sou muito crítico com o Ministério Público. Chega o termo circunstanciado na mão do promotor, o promotor ele não tem o cuidado, são raros os promotores que você consegue ver que tem um cuidado de analisar os indícios de autoria e materialidade, certo? E ele verificando que ele, tem os indícios de autoria e materialidade, eu vou oferecer a transação porque possivelmente eu vou sim oferecer a denúncia a posteriori. Então, raras são as exceções que fazem essa análise prévia. Parece que eles só não querem perder o embalo, não querem perder a viagem. Vou oferecer a transação porque aqui posso... Inclusive, eles vêm aqui, tem a caso de arquivamento, talvez. Mas oferece transação penal só para falar assim, não. É o caráter pedagógico que eles dizem. Ele fica totalmente maquiado com esse caráter pedagógico da transação penal. Não é isso, e realmente não é isso. Então, isso uma das críticas muito pontuais que eu tenho em relação à atuação do Ministério Público nos juizados especiais criminais, é isso. Não há uma análise prévia. Muitas vezes você vê o quê? Vai para a transação, para audiência preliminar, sem ter aceito o benefício que a gente diz, a transação penal, a proposta de transação penal, volta para o Ministério Público e o Ministério Público baixa em diligência o termo circunstanciado para ouvir uma pessoa, para ouvir outra, para reinquirir a vítima. Então, como posso dizer, como que nós vamos lidar com isso? Se o Ministério Público, fiscal da lei, não observa o caput do artigo 76. Então, realmente, e é isso que eu tenho medo de verificarmos agora no acordo de não persecução penal. Então, é uma das minhas críticas ao GCRIM, a atuação do Ministério Público. Veja, doutor, que inclusive a lei menciona, né, que essas diligências serão feitas depois da tentativa da transação. Mas digamos que dê a transação, que as partes transacionem. Quer dizer, ela ia transacionar sem justa causa, ou seja, uma causa idônea para que ela fosse ré ou querelada num processo criminal. Isso daí, para mim, é uma afronta clara à Constituição da República, né? Principalmente ao direito sagrado à liberdade das pessoas. A gente está tratando a liberdade das pessoas como se fosse algo corriqueiro, lixo. Quer dizer, não interessa se tem aqui justa causa, uma causa idônea para ele sofrer a persecução penal. Vamos transacionar. Se aceitar, beleza. Se não aceitar, vamos ver o que acontece depois. É horrível. Então, eu vou abrir a palavra. Quem quiser, por favor, pode abrir o microfone. Se quiser abrir o vídeo também, pode tomar a palavra. Vamos ver se alguém tem coragem nessa noite fria aí de abrir questionamentos, porque tá frio. Por favor, pode ficar à vontade. Abra a câmera também, né? Abre a câmera. Deitado, eu não. Estão embaixo das cobertas. Eu acredito que o pessoal deve estar embaixo da coberta. Será que só eu estou passando frio? O senhor ainda está com bem agasalhado. Eu aqui estou com frio só de paletó e camisa. Mas, por favor, se alguém tivesse, caso contrário, não tiver não tiver o intuito de questionar ou debater, aí então nós vamos encerrar. O professor também tem uma aula agora 8h30, né, professor? Isso. Vamos. Vamos fazer assim. Eu vou deixar meu e-mail aqui no chat. Por favor. Tá aí o meu e-mail. Se alguém eventualmente tiver alguma dúvida, é só me mandar um e-mail que a gente vai tentar sanar. E como eu falei, lá no site da Juruá, Juruá Docs,
vocês vão até já encontrar essa obra que está sendo desenvolvida por nós, comentários na parte civil, feita pelo professor René, a parte de execução pelo professor Guilherme e a parte do GCRIM comentada por mim também, uma excelente obra. Né? Olha ali, doutor Gustavo, meu colega também, advogado, uma das minhas inspirações, eu agradeço as palavras aí, né? E a todos os advogados, estudantes que nos acompanharam aí. Se não tiverem perguntas, doutor Pedro. Eu acredito que se ninguém tiver perguntas e questionamentos, então acho que ali, ó, a Elisa, acho que a Elisa deseja falar, doutor. Ou só mandou no Peraí. chat Ela falou aqui. que tem vários alunos dizendo que não conseguiram o link, né? Você vai ser disponibilizado. Vai. Na realidade, como eu disse anteriormente, aqui reservadamente para o doutor Paulo, essa palestra do doutor Paulo, ela está sendo, nesse momento, também transmitida ao vivo no Facebook da subseção, e posteriormente ela vai ficar, a Paula, nossa assessora aqui de comunicação, ela consegue salvar e deixar disponibilizado no perfil da subseção no Facebook, vai estar lá a íntegra também da palestra, podem ficar tranquilos, tá bom? Joia. Então tá bom. Ali, doutor Edi Dalsoto também nos acompanhando ali. Obrigado, doutor Edi. E disponibilizado também no YouTube da subseção, também vai ter um canal do YouTube, também todas essas palestras do mês da advocacia vão estar lá. Todas elas compilar em vários vídeos, vai ser um bom arquivo e um bom material para ser revisto posteriormente. Creio Maravilha. que então, assim, professor, eu vou, já que ninguém tomou a palavra, eu então vou tomar a palavra e agradecer imensamente a sua participação, professor, novamente, a sua disponibilidade em estar aqui nessa noite de sexta. Sei que ainda não terminou o seu dia, então agradeço imensamente a sua participação. Agradeço por ter dividido conosco as suas inquietações e ter inflamado um pouco mais as nossas inquietações para que continuemos trilhando esse caminho que é árduo, é difícil, cada dia mais nós vemos aí, estamos diante de, agora mudando um pouquinho de ponto de vista, agora da advocacia mesmo, estamos diante de prerrogativas aviltadas, desrespeitadas dioturnamente. Então, na maioria dos casos, infelizmente, eu digo, eu que labuto exclusivamente na área criminal, na área criminal que vemos um dos maiores respeitos. Então, claro, isso não posso generalizar muitos servidores públicos, muitas entidades, principalmente aqui em Ponta Grossa, muitas entidades abrem muito espaço para a advocacia. Temos excelentes exemplos, tanto na Polícia Civil, Polícia Militar, no DEPEN, mas eu falo assim que, como um todo, no Brasil, no nosso Brasilzão, assim, nós temos visto cada vez mais o desrespeito às prerrogativas, e é árduo, é difícil, mas é por amor que nós fazemos isso daqui, né? Então, agradeço imensamente a sua fala, professor, agradeço imensamente o senhor dividiu o seu dom um pouco conosco hoje, e, por favor, tenha as últimas palavras aí para falar o que desejar. Então, concordo, ipsis literis, com o que o doutor falou, nós estamos no momento, inclusive, de criminalização da advocacia criminal, principalmente processos pós-Lava Jato, mensalão e tudo mais. A nossa atividade na advocacia, principalmente na advocacia criminal, está sendo muito criminalizada. Enfim, nossas prerrogativas estão sendo desrespeitadas dioturnamente pelos agentes públicos que deveriam garantir os direitos previstos na legislação e na Constituição. Mas fica aí para os colegas, alunos e advogados, exatamente que nós não devemos nos render. A advocacia não é uma atividade para fraco.
né? A advocacia, seja ela na qual área for, é uma atividade que nós temos que desempenhar com a maior força, dedicação e amor possível, né? Principalmente para defender os interesses dos nossos clientes. Então, agradeço o doutor Gustavo Gralac, que me felicitou, doutor Edi, professor Elisa, demais colegas, estou vendo ex-alunos acompanhando, a Comissão de Advocacia Criminal da nossa subseção aqui, na sua pessoa e na pessoa da doutora Janete também, né? A Paula que está nos auxiliando aí também. Desejo a todos um excelente final de semana, né? Com sextou aí embaixo das cobertas e estou à disposição para o que precisar. Professor, agradeço novamente, muito obrigado a Paulo, obrigado novamente também a doutora Janete, obrigado ao senhor, e eu vou dar por encerrado então a nossa palestra. Boa noite a todos, muito obrigado, viu?